vamos com os números do jogo, então. O Bahia teve mais posse de bola em comparação ao Corinthians, teve também mais ações na área rival, mais finalizações certas e grandes chances. O Corinthians teve o maior número de ações defensivas e marcou o gol que garantiu 3 pontos fora de casa, os primeiros 3 pontos fora de casa, Bruno. É uma vitória muito representativa para o Corinthians, que assim, então, entra no G16 do Campeonato Brasileiro. Ver o copo meio Não cheio. É verdade? Tá certo. E o Corinthians, então, na 14ª posição do campeonato e deixando a zona do rebaixamento em um local onde é muito difícil de jogar, e o Corinthians foi lá e venceu, Rafa. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, amigos do estúdio. Bom dia também ao nosso fã de esporte. Pois é, uma noite que com certeza a torcida do Corinthians conseguiu dormir calma depois de muito tempo. Eram 8 rodadas que o Corinthians estava na zona de rebaixamento e 10 anos que o Corinthians não conseguia vencer o Bahia em Salvador. Como você falou, um palco muito difícil, né, Bruno, de vencer. E para o Corinthians, assim, ele pode ficar tranquilo, mas nem tanto, viu, Bruno e Mari? Porque 4 equipes que estão hoje abaixo dele na classificação têm jogos a menos para fazer. Ou seja, se elas vencerem, pelo menos 3 delas vencerem, conseguem passar o Corinthians. Então não dá para ficar tão tranquilo. As equipes que têm jogos a menos, eu vou até ler aqui para vocês para não errar nenhuma informação, é o Criciúma com 2 jogos a menos e o Cuiabá com 1 jogo a menos. Eles não estão na zona de rebaixamento e têm 17 pontos. Depois, já no Z4, o Grêmio com 2 jogos para fazer e o Fluminense com 1 jogo. O Fluminense é o único time que, vencendo essa partida que resta a fazer, não passa o Corinthians. Então o Corinthians está atento, não está tranquilo, e é por isso que o Ramon Dias também não deu folga para os jogadores. O time voltou ontem de Salvador e vai treinar aqui nessa segunda-feira no CT Dr. Joaquim Grava. Desde que o Ramon Dias chegou, sem folga para o elenco, todos os dias tiveram treino, todos os dias tiveram trabalho, e deve ser assim até quinta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Grêmio na Neoquímica Arena. Ainda falando sobre o jogo de ontem, o Ramon Dias surpreendeu por escalar o time num 3-5-2, promovendo a estreia de André Ramalho, o zagueiro que já treinava há 2 semanas com o elenco, mas só foi oficialmente apresentado e falou com a imprensa na quinta-feira. Disse até que não estava nas melhores condições físicas, que ia precisar de um tempo ali de preparação para estar pronto para jogar, mas que toparia para o sacrifício se o treinador achasse que era necessário. E foi isso que aconteceu, né? E o André Ramalho trouxe para o elenco o que o Ramon Dias queria: liderança, atitude, cobrança. A gente viu muitos momentos ali do jogo ele cobrando o Kaká, cobrando o próprio Félix Torres, né, que tem experiência até de seleção equatoriana, cobrando tanto o Mateuzinho como o Hugo, que foram os alas. E a outra novidade foi a escolha do Rian para substituir o Ranieri, suspenso por cartão, para jogar no meio de campo, abrindo mão do Breno Bidon. A gente mesmo apostava que o Bidon, por estar mais presente nos jogos do time esse ano, seria o escolhido, mas o Ramon Dias optou pelo Rian, que é um jovem, chegou até a ficar um pouco esquecido aqui esse ano, e está com moral com o treinador. Outro que está com moral é o Romero. Romero fez o gol da vitória, segunda partida consecutiva fazendo gol, muito animado, abraçou o treinador, agradeceu muito. É o Corinthians do Ramon Dias, né? E são notícias boas para a torcida, pelo menos, ter tranquilidade essa semana até o jogo contra o Grêmio. O Bruno, Mari, meus amigos. Nossa, Valente, eu acho que há quanto tempo, né, o Corinthians também não ligava o noticiário e nesse momento sem nenhuma entrevista pós-jogo polêmica, nada que pudesse trazer qualquer tipo de dor de cabeça. O Valente volta para a gente falar mais do Corinthians, mas na tela os números do André Ramalho que ele destacou. A estreia dele, como ele liderou tudo ali, né? Ações com bola, foi o cara que mais teve passes completos, passes verticais, metros ganham com a bola, então em progressão ali dentro do campo. Chora Travis Kelce. É verdade. Fala isso daí, Mariana. É verdade. Você sonha em ser André Ramalho. Duelos vencidos e rebatidas. Realmente foi muito bem na estreia dele, né, Marimar? Foi muito bem. Ele é um jogador já feito, né? Disputava grandes competições pelo mundo, né, na Europa. Se você observar o posto de despedida dele, do PSV, muita gente muito boa vai lá comentar e dizendo, vai fazer falta, tal. Ele é um jogador maduro, e ontem o Ramon fez uma opção para jogar com 3 zagueiros, ele sendo o zagueiro do centro, né, iniciando as jogadas, indo para o confronto muitas vezes, né, e os números mostram uma sobriedade incrível. Eu acho que o André vai ser uma grande contratação. Eu não esperava no início, mas ele já entregou no primeiro jogo números bem bons. Como o Hugo também já aparece, né? Agora o André, outros reforços que estão chegando e a chegada também do novo treinador, que já tem então 2 vitórias em 2 jogos, dona Alex Santana. É de novo, muito bem. Aí agora. Olha lá, o gol começa com o desarme dele, passa em profundidade e velocidade buscando o Yuri Alberto.
né, optou muito por essa dupla ali na frente, né, o Yuri buscando o Romero. E o Romero puxando para dentro, marcando um belo gol. Então, assim, causou um impacto para o Corinthians. Primeira janela, como você citou, os jogadores que foram contratados rendendo, o Hugo ontem, quando exigido, mostrando segurança, né, ali no gol. Já citei aqui o Alex Santana, que é um jogador que deu mais força para o meio campo nos duelos. É um jogador que tem a virtude também de chegar um pouco mais à frente. Ontem não foi o caso, né, jogando um pouco mais recuado. Né? E o André Ramalho, acho que o Marra já foi cirúrgico, né? Um jogador de outro nível, jogador de nível europeu. Muito bem como um defensor e com muita qualidade para iniciar jogadas. Ele trouxe uma tranquilidade, né? O Ramon falou sobre isso. Trouxe tranquilidade para a zaga, né? E foi uma baita de uma estreia. E também falar do Ramon, né? A gente sempre fala do Ramon, da mentalidade, como ele traz a confiança, mas tem o dedo do treinador também nessa vitória, porque ele modifica o esquema tático. E o Corinthians não vinha modificando, né? Jogava num 4-3-3 ali com Wesley, Yuri, enfim. E agora, no segundo jogo, ele já faz foi a entrevista coletiva dele, a leitura do meio do Bahia, que não é novidade para ninguém, mas de como ele tinha que reforçar, mudar a escalação, mudar a proposta da equipe, pensando mesmo no adversário. E ele é esse tipo de técnico, né? Ele analisa o cenário, o adversário, modifica o esquema tático, fazia isso muito bem no Vasco, em várias oportunidades em jogos fora de casa, e ele conseguiu enxergar que o Bahia é muito forte com a bola e por dentro. Então ele modifica, bota uma linha de 3 defensores, o Wesley, por exemplo, no banco, né, dentro dessa modificação, o Bidon, que é um jogador bom tecnicamente, mas que sofre no jogo físico, no banco para o Rian, e o Rian foi bem no jogo ao lado do Alex Santana ali na base do meio campo. Então, assim, é um técnico com repertório, um técnico experiente, e acho que em pouco tempo ele tá conseguindo melhorar esse Corinthians, né? 100% de aproveitamento. Não, aí o cara pensa assim, mas eles estão elogiando ter pedido o Corinthians e eu tô vendo os melhores momentos só da Bahia. Sim, o Bahia é um bom time. O Bahia é um dos melhores. Não é à toa que a gente tá falando de G4, né? A briga do Bahia nessa Bahia história. saiu do G4 agora, Sim. 2 derrotas em casa, pro Cuiabá e pro Corinthians, mas não é só isso. O Corinthians, nos últimos 15 pontos disputados, conquistou 9. É um desempenho que ele está abaixo do Botafogo, do Fortaleza, Vasco, do Palmeiras, do Vasco e do Flamengo. No momento. Porque lá atrás a gente falava, ó, com essa pontuação, para o Corinthians ele reagir, se recuperar, ele vai precisar de um aproveitamento de G6 do campeonato. É exatamente o que ele conseguiu. Sim. Fez um aproveitamento acima do que ele fazia e acima da média do atual recorte do campeonato. E vai sofrer jogando contra o Bahia, gente. Os outros sofrem. Você não achou que no primeiro tempo o Corinthians até conseguiu controlar bem o Bahia? Sim. Acho que o Bahia teve muita dificuldade para organizar a jogada, para entrar, até mesmo porque assim, não vai falar de controle com a bola, porque o Bahia vai ter controle com a bola em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas controle com a bola, mas não vai entrar na área. Isso, o Bahia entrou no primeiro tempo também, mas entrou muito no segundo, na reta final. Quando ali é o Sim. Deus nos acuda, salve-se quem puder. E aí, a gente está falando aqui de contratações, né? O Hugo foi muito bem. Ele passa uma tranquilidade que o Cássio passava. Eu não quero que ele carregue esse rótulo. O Carlos Miguel passou também. O Matheus Naneiro, coitado, nem coitado no bom sentido, tá? Porque ele não esperava ser o titular e de repente sai Mas ele não comprometeu em nenhum momento, até né? ajudou. O jogo ali com o Cuiabá, não foi que ele pegou um pênalti que era 2-0 pro Cuiabá? Não comprometeu, concordo. Mas estou querendo dizer do Hugo, entendendo que essa é uma grande chance dele e ele mais maduro do que era antes. Fala, rapaziada. Tudo bom com vocês? Nesse domingo, o Corinthians conquistou uma vitória crucial contra o Bahia na Fonte Nova, afastando-se da temida zona de rebaixamento. Romero marcou o gol decisivo, mas foi o goleiro Hugo Souza quem brilhou intensamente. De acordo com o site SofaScore, Hugo fez 6 defesas, 2 delas extremamente difíceis, mantendo 100% de aproveitamento e alcançando a nota 8.6. Os torcedores corintianos inundaram as redes sociais com elogios à atuação de Hugo, encantados com o desempenho do talentoso goleiro. Esta foi apenas a segunda partida de Hugo Souza pelo Corinthians. Em sua estreia, na terça-feira anterior, ele já havia impressionado ao ajudar a equipe a virar o jogo contra o Criciúma,
vencendo por 2-1. Se o clube paulista quiser garantir Hugo Souza permanentemente a partir da próxima temporada, terá que desembolsar 800 mil euros, cerca de 4,7 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, enfrentando o Grêmio na 19ª rodada do Torneio Nacional, às 20 horas, na Neoquímica Arena, e eu vou ficando por aqui, mas te vejo no próximo vídeo. Até mais!